Pois muito bem, galera do YouTube, tô na área para mais uma aula do canal Smart Groups. E na aula de hoje nós vamos continuar resolvendo as questões de matemática do Enem 2020. Vamos resolver a questão 162 do caderno azul. A lei municipal para a edificação de casas em lotes de uma cidade determina que sejam obedecidos os seguintes critérios: afastamento mínimo de 4 metros da rua, afastamento mínimo de 1 metro da divisa com outro lote, a área total construída da casa entre 40% e 50% da área total do lote. Um construtor submeteu para aprovação na prefeitura dessa cidade uma planta com propostas para a construção de casas em seus 5 lotes. Cada lote tem área medindo 200 metros quadrados. A imagem apresenta um esquema sem escala, no qual estão representados os lotes, as ruas e os afastamentos considerados nos projetos entre as casas e as divisas dos lotes. As medidas indicadas no esquema estão expressas em metro. A prefeitura aprovará apenas a planta da casa. Então vamos começar aqui vendo qual é a condição para a questão da área construída. É dito que esses lotes têm 200 metros quadrados e deve ser construído entre 40% e 50% dessa área total. Então, vamos calcular aqui, 40% de 200, né? 40% na forma decimal é 0,4. O dia equivale a multiplicar, está aqui 200, então 0,4 vezes 200 vai dar 80 metros quadrados. 50% de 200 é 0,5, que é 50% na forma decimal, o dia equivale a multiplicar, está aqui o 200. Então 0,5 vezes 200 vai dar 100 metros quadrados. Então isso significa o seguinte, que de área construída eu tenho que ter entre 80 metros quadrados e 100 metros quadrados. Agora vamos analisar as outras duas condições para ver se a gente pode ou não construir e comparar a área com o que foi dado aqui para ver se vai ser aprovado ou não a construção em cada lote. Na casa número 1, eu tenho aqui, de afastamento em relação à divisa com outro lote, desse lado 1 metro, aqui 1 metro, em relação à rua aqui, 4 metros e 4 metros. Então, atende essas duas primeiras condições. Agora, vamos calcular aqui quanto eu tenho de comprimento e quanto eu tenho de largura para construir. Aqui de largura, eu vou ter 15. E por quê? Se tem 1 metro aqui de afastamento e 4 desse lado, eu vou tirar 5 metros, né? 1 mais 4, desse total de 20. Então, eu vou ficar aqui com a largura de 15 metros. Já o comprimento, eu só vou ter 5. E por quê? Porque eu vou tirar 1 metro aqui, de fundo, com 4 aqui de frente, que é o afastamento em relação à rua. O comprimento é 10, então vai ficar 10 menos 5. Vai sobrar 5 aqui de comprimento. Então, atende as condições, eu tenho a largura e tenho o comprimento, a gente pode calcular a área. Então, como é um retângulo aqui, eu vou ter que a área da casa 1 é a largura dela vezes o comprimento. Então, eu vou ter aqui 5 metros de comprimento por 15 metros de largura, que vai dar 75 metros quadrados. Só que aí, essa área aqui não está entre 80 e 100. Então, não vai poder ser construído aqui casa nesse lote número 1. Vamos agora olhar aqui para a casa 2, para o lote 2. Eu tenho aqui 1 metro em relação ao terreno do lado, 1 metro aqui em relação ao outro terreno, 1 metro aqui em relação ao terreno da frente e em relação à rua aqui 4 metros. Então atende as duas primeiras condições. Agora vamos ver quanto eu tenho. Primeiro aqui de largura, né, que vai ser 15. Pelo mesmo motivo, eu tenho 1 metro aqui de afastamento em relação ao outro lote, 4 aqui em relação à rua. Então vão sobrar aqui para eu construir dos 20, 15. De comprimento, eu vou tirar 1 metro daqui, 1 metro daqui, então vão sobrar 8. Então, tem as condições estabelecidas, vamos calcular a área da casa 2, que vai ser 8 por 15. Né? Eu vou ter aqui 8 metros de comprimento por 15 de largura. 8 vezes 15 vai dar 120 metros quadrados. E aí fugiu das condições pré-construída, porque devia estar entre 80 e 100, deu 120. Então, também não vai ser autorizado construção aqui no lote número 2. Na casa 3, eu tenho aqui em relação à rua 4 metros de afastamento. Aqui também tem 4 metros em relação a outra rua. 1 metro aqui em relação a esse lote do fundo e 4 metros aqui em relação a esse outro lote. Bem, aqui tem mais de 1 metro, mas ele deixa claro aqui que o afastamento em relação a outro lote tem que ser no mínimo 1 metro. Se tem 4, então está perfeitamente dentro do que foi estabelecido aqui, já que é no mínimo 1. Então, vamos calcular aqui as dimensões. Eu vou ter aqui de largura 12, e por quê? Eu vou tirar 4 metros aqui em relação à rua, né, o afastamento, mais 4 metros que eu tenho aqui em relação ao outro lote.
total de 20, eu vou tirar 4 e 4, que é 8, vai sobrar 12. De comprimento, eu vou tirar 1 aqui do fundo, 4 aqui da frente, vai sobrar 5. Então, na casa 3, eu também posso calcular a área, né? Já atendeu essas condições aqui, essas duas primeiras. Então, na casa 3, eu vou ter aqui, ó, 5 metros de comprimento por 12 de largura, 5 vezes 12 vai dar 60. Mas aí também está fora da condição para área construída, que devia ser de 80 a 100 metros quadrados. Então, também não vai ser permitida a construção aqui no lote número 3. No lote número 4, onde está aqui a casa 4, eu tenho aqui, ó, em relação à rua, 2 metros. E aí a gente já nem precisa calcular mais nada. Por quê? Que é dito aqui que o afastamento mínimo de 4 metros em relação à rua não foi estabelecido. Ó. Eu só tenho 2 metros, quando eu deveria ter 4. Então, essa casa 4 aqui, que está no lote 4, ela nem vai ser autorizada, porque não tem aqui o afastamento que foi exigido aqui em relação à rua. Né? Ela não serve para construção. E por fim, vamos aqui para a casa número 5. Tem 1 metro aqui, ó, em relação a esse lote do lado, 1 metro em relação ao lote de trás, 1 metro em relação a esse outro lote aqui e 4 metros de afastamento em relação à rua. Então, beleza, pode ser, porque ela atendeu as duas primeiras condições. Agora vamos ver aqui a questão de largura, que vai ser 18 metros. E por quê? Ó, eu tenho 1 metro aqui de afastamento, 1 metro aqui desse lado, ao todo eram 20. De 20 eu vou tirar 2, vai sobrar 18 para eu construir. E de comprimento eu vou tirar 1 metro daqui, 4 aqui da frente, eram 10, vai sobrar 5. Bem, atende as condições, eu calculei aqui a largura e o comprimento, vamos calcular a área construída, que vai ser 5 metros de comprimento por 18 metros de largura. Então, quando eu multiplicar aqui, ó, 5 por 18, vai dar 90 metros quadrados, que está dentro dessa condição aqui que foi estabelecida para a construída, que é estar entre 80 metros quadrados e 100 metros quadrados. Logo, a prefeitura vai aprovar apenas a planta da casa número 5. E a resposta da nossa questão é aqui, a alternativa é. Bem, galera, essa foi a resolução de mais uma das questões do Enem 2020. Se você gostou, deixa aí o seu like, faz o seu comentário, compartilha o nosso vídeo nas redes sociais e aproveita. Se inscreve aí no nosso canal para estar nos dando aquela força, aquela moral grandiosa de sempre. Foi mais uma vez um imenso prazer estar com vocês. Não esquece, agora ficou fácil aprender matemática. Até o nosso próximo encontro.